Olá pessoal, tudo bem? Sou Emerson Bacil, mais um podcast trazendo para você informações importantes. Já de início peço para que você se inscreva no canal no YouTube, Bacil Podcast, também acompanhe nós no Instagram, redes sociais e, claro, comente o que você está achando das nossas entrevistas. Mais uma hoje e para mim é uma satisfação. Hoje eu tenho um grande amigo ao meu lado que vamos falar de algo importante. Não é importante somente para um município, para uma região, mas importante para um estado, importante para todo e principalmente a região sul do nosso país. Ele vai falar sobre o que estuda, o que estudou e perspectivas sobre este tema. Hoje, ao meu lado, Dr. Flávio Zanetti. Ele que é engenheiro agrônomo, também doutor, PhD, pós-doutor e um currículo vasto para falar de um assunto importante, araucária. Dr. Flávio Zanetti, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Bacil Podcast. Muito bem. Bacil, primeiro quero cumprimentá-lo, primeiro quero agradecê-lo pela oportunidade. Você que já tem demonstrado um interesse muito grande pela região, especialmente no que diz respeito aos potenciais de voltar a ter interesse pela araucária. Aqui, a ferrovia carregou no trem, levou muitas e bonitas araucárias quando se pensava na madeira. Coisa que eu sempre digo, os madeireiros, em várias décadas passadas, o que fizeram? Exportaram muito pinho, construíram prédios nas cidades e hoje muitos deles vivem de aluguel. E a araucária demora muito para crescer, ninguém estudou. Araucária, porém, araucária é de muita importância, eu quero agradecer, é de muita importância ambiental, portanto, e social e econômica. Nós aqui, como já disse em outras vezes, nós temos São Mateus, que procura ouro embaixo da terra. E eu já disse e repito, aqui tem muito ouro na superfície que precisa ser explorado. Mas não fazer extrativismo. Precisa cultivar para colher este ouro. É um ouro não tão amarelo. Às vezes porque alguns pinhões são amarelos. Outros têm a casca marrom. Mas é um verdadeiro ouro, porque esse não se guarda nas joias, nas decorações. Esse alimenta o ser humano. O Dr. Zanetti é uma pessoa que 38 anos estudando pinheiro. É isso. Exatamente. 38 anos de estudo. O doutor que também foi e é professor da UFPR, da nossa universidade aqui no estado. E também eu queria saber, assim, 38 anos atrás. Há 38 anos atrás era diferente, porque é pelo menos 24, 25 anos que está totalmente proibido o corte. Mas quando o senhor iniciou o estudo, ainda não tinha, foi antes de 2000. A realidade era outra, ainda havia algumas autorizações de corte de pinheiro e tudo mais. Como e por que estudar o pinheiro araucário? Pensando já há 38 anos atrás. E hoje, quem sabe o senhor já fazer essa retrospectiva e nos contar por que iniciou o estudo, se valeu a pena, e hoje esse estudo, eu tenho certeza que está se somando muito com os nossos dias atuais. Veja, Bacil, eu estou lembrando agora de uma comparação. Lá no ano de 1964, 65, estava fazendo científico no Colégio Estadual. Minha família é de Criciúma, Santa Catarina. Eu vim para Curitiba fazer o científico porque não tinha científico lá. O nosso caminho era pelo litoral ou via Lages, a gente subia a serra do Rio do Rastro, São Joaquim, Lages, e vinha para Curitiba, porque a única estrada asfaltada era a 116, Curitiba-Porto Alegre, na época. Então, veja só,
enquanto naquela ocasião nós vínhamos de Fusquinha, eu com meu irmão, em direção a Curitiba, o grande movimento na estrada era de caminhões carregados de tora ou tábuas de pinheiro, de araucária. Hoje, quando eu vim de Curitiba para cá, o grande movimento era de caminhões graneleiros levando cereais, portanto, culturas anuais para o Porto de Paranaguá. Olha a mudança. Então, eu estou estudando e comecei a estudar araucária na França, quando fazia doutorado lá, porque eu primeiro fiz o mestrado na Itália, daí eu fiz doutorado e pós-doutorado na França, e quando eu comecei, imagine, professor de fruticultura, fui lá estudar a ramificação da macieira para produzir mais flores, mais fruto. Esse era o meu estudo. E o porta-enxerto, que tipo de raiz formava. Era esse meu estudo. Aí meu orientador disse, olha, esse negócio de ramo horizontal, ramo vertical, no Brasil vocês têm uma árvore, na América do Sul, não disse? Na América do Sul vocês têm uma árvore espetacular para fazer isso. Para estudar o porquê o ramo horizontal. E como você trabalha aqui em laboratório, você pode colocar aquele famoso pinheiro de proveta, veio dali, que foi o grande choque que eu levei começando a trabalhar com a araucária em laboratório para compreender o porquê do ramo horizontal. Porque um ramo vertical, ele não dá fruta, ele não dá flor, ele não dá pinha. O ramo horizontal ou inclinado, oblíquo, ele produz. E o ramo virado para baixo não produz nada. Ele está na linha da morte. Muito bem. Então, em laboratório, como a gente pode, em um laboratório, controlar tudo, a nutrição, a luz, temperatura, tudo isso, para compreender, e daí surgiu o enraizamento de uma porçãozinha de araucária e que a imprensa chamou de pinheiro de proveta. Na mesma época, nascia em São José dos Pinhais o primeiro ser humano brasileiro, uma menina com fecundação artificial em laboratório, que a imprensa chamou de proveta. Na verdade, quem entende laboratório sabe que nem proveta é tubo de ensaio, porque não é na proveta. Proveta é outra coisa. O senhor ficou conhecido como pai do Pinheiro Proveta. Isso. Foi eu com a falecida professora Cecília, sim, minha orientada e minha colega da universidade. Então, o ponto de partida foi ali. Sim. E eu estudei por no mínimo 10 anos, em laboratório, o comportamento da araucária. E era tão engraçado porque eu apresentava um projeto para financiamento e os consultores me diziam, mas não tem bibliografia, não citou bibliografia. Para você ter uma ideia, que ninguém havia estudado a araucária até então. Ou seja, o senhor estava iniciando um estudo. Eu estava num desafio inédito. Sim. Mas eu senti uma demanda tão maravilhosa da população, quero uma mudinha da sua, que eu não larguei mais. Eu fui me aprofundando, fui buscando semente e produzir uma mudinha diferente para distribuir, e assim foi me envolvendo sempre mais. Quantos anos levou para o senhor descobrir a forma da enxertia correta? Quantos anos para o senhor chegar, olha, essa aqui é o que nós devemos seguir? Então, veja, para multiplicar, fazer mudas, aí hoje nós definimos um parceiro, um amante também lá de Castro, amante da araucária, ele disse, professor, então quer dizer que tem a araucária do século XX e a araucária do século XXI. Eu digo, você definiu perfeitamente. Até o fim do século XXI, ninguém tinha uma proposta para melhorar o retorno no bolso do produtor com a araucária. Por quê? A araucária, quando tinha muita, ela era amada, se fazia casa, era pinhão desenhado na calçada, era quadros maravilhosos. Quem quiser ver hoje, vá no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, que você conhece. Demar Traiano. Mas na sala Sim, do atual, mas enfim, seja que estiver lá, e
vá no gabinete do governador, olhe o tamanho das pinturas fantásticas e o que eu atribuo aí? Grande qualidade de quem? Dos preservadores da araucária? Não, senhor. Ali eu atribuo grande qualidade do artista que interpretou aquele cenário, que traduziu aquele cenário. Então queriam salvar a araucária assim. Cada dia caía mais milhares de araucárias. Não salvaram. Quando a araucária começou a tombar, aí veio uma lei federal proibido derrubar a araucária. Ah, é? Mas qual araucária? A araucária passou de 10 centímetros de diâmetro na altura do peito, não pode mais ser derrubada. Aí o produtor rural, o dono da terra, fez o quê? Ah, é? Então eu derrubo antes. Então antes do 10 eu derrubo. Então eu vou para a roça. Quando o meu avô ia e tinha pinhão no bolso e jogava, eu agora vou e tenho o facão na cinta e cada araucáriazinho eu corto para salvar. Gente, então, o que eu quero dizer, Bacil? Foi quando nós começamos a estudar a araucária, que muita gente vinha e queria uma mudinha, eu tive que ver uma viabilidade econômica. Por quê? Pelo coração não salvaram, pela caneta não salvaram. Eu disse, nós vamos salvar essa espécie pelo bolso. E aí eu entro na sua resposta, na resposta à sua pergunta. Aí eu pensei, se não pode derrubar, vamos primeiro em laboratório, que tinha provado que em laboratório a planta cresce mais rápido. É verdade, a muda ia crescer mais rápido. No entanto, ela é muito cara em laboratório, os produtos de laboratório muito caros. Então eu comecei a estudar, como era especialista em enxertia de fruteiras, eu disse, mas se eu conseguir enxertar a araucária, seria uma boa alternativa. Porque senão meu neto, eu tenho que fazer um compromisso com meu neto, eu com meu filho passo minha pesquisa, daí o meu neto tem que continuar, se ele for plantar uma semente, para ver o resultado daqui a 40 anos. Mas isso não satisfaz. Muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Então, aqui que eu chamo a atenção da população, do conhecimento histórico, da cultura que nós, sul-brasileiros, especialmente, Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, temos em relação à araucária. O retorno vem só para os meus filhos. Tanto é que cunhamos uma frase, vocês lembram? Quem planta pinheiro não colhe pinhão. É uma mentira. Eu faz mais de 50 anos, para não dizer faz 60 anos, que eu com 19 anos já comia pinhão plantado na propriedade dos meus pais. Então vejam bem, isso que plantei lá com 6, 7 anos pinhões na beira de uma cerca, na linha de uma cerca, e já. Então vejam bem. E ainda estou meio vivo ainda. Não totalmente, mas estou bem vivo. Então vejamos lá. Veja, eu falei do seguinte. Diga. A enxertia, e ela, já pelo que o senhor nos passou aqui, contando um pouco da história, daquele momento, né? Daquele momento que o senhor despertou a ideia. Vamos estudar. Um estudo inédito, que partiu de questionamentos, porque eu lembro que naquela época, e isso a gente já trocou uma outra oportunidade, conversamos um pouco. Eu lembro muito bem que eu era piá, né, piazote, e meus pais, meus avós diziam o seguinte, traz lá um fio de cerca, três palanques, para cercar o pinheiro. Por quê? Sim. Se a vaca, se o cavalo fosse comer a casca, secaria. Isso a altura de meio metro, 1 metro de altura. Então, protegia. Né? Eu lembro, e minha mãe conta, a dona Anastácia, né? Conta a história de que meu avô precisava comprar alguma coisa. Ia lá, escolhia a madeira, fazia o corte, vendia e vinha com carro, vinha com algum, né? Ou quando precisava reformar o barracão, construir ou ampliar a casa, ou quando o filho ia casar, né? O presente muitas vezes era lá 1, 2 pés de pinheiro para fazer a casa. Perfeito. E isso era um momento, né, que tinha abundância, mas também diante dessa situação que eu falo do meu avô, ele tinha a consciência de que ele cuidava, mas também usufruía. E aí vem a questão de ter e ganhar dinheiro com o pinheiro. Mas, paralelo a isso, o extrativismo era muito maior.
Certo. Não E dava acabou prejudicando. Morria mais do que nascia. Morria mais do que nascia. Acabou prejudicando aqueles que realmente preservavam. Claro. E eu digo que nós estamos numa região, uma das mais verdes, pelo menos 60%, mas quem preservou foi as pessoas. Pequena propriedade, a pequena propriedade. Sobretudo, é. Então, hoje, esse estudo do senhor, no momento que nós estamos com a proibição total do corte do pinheiro, o enxerto vem acumulado com a tentativa, e não é tentativa, é real, de ganhar dinheiro. E é isso que eu queria que o senhor falasse. Então, hoje, se busca enxertar um estudo do senhor, inclusive o senhor tem um livro que é o nome... O livro da Produção de Pinhões com Planta Enxertada, editado pela Embrapa e coordenado por mim e o Dr. Ivar Wenderlin da Embrapa, Floresta. E chega um momento que o senhor realmente tem a conquista. Qual é a conquista? Depois de anos de estudo, a melhor forma de enxertar, Sim. de produzir, multiplicar e ganhar dinheiro. Diante disso, por que enxertar e também a possibilidade de ganhar dinheiro em cima dessa situação? Perfeito. Então, veja, eu estava concluindo que no estudo, nós estudamos em laboratório, pesquisamos. Eu hoje orientei já 9 doutores, não mestres, 5 mestres, mas 9 doutores que cada um pesquisou uma coisa específica da araucária. Foi aí que nós chegamos. O que você relata da família é a araucária do século passado. Então, nós esquecemos a araucária do século passado e fica tudo para a história. Certo. Porque ela não se tornou viável a tudo que se praticou nesta época. Não se tornou viável. Como professor de fruticultura, que sabia que eu faço uma estaca de figo e já no ano que vem, no viveiro, já colho figo, eu faço uma estaca de uva e já no ano seguinte, já no viveiro, me dá uva, conheci o princípio do porquê clonar as plantas. Porque eu disse que se fosse por semente, por cruzamento, eu tinha que combinar com meu neto e bisneto para continuar e colher o resultado. Isso. Enquanto que da forma, eu posso dar um exemplo. Olha, você sabe o que é a enxertia? A enxertia descoberta, já identificada nos palácios dos reis para embelezar o jardim, há mais de 500 anos antes de Cristo, o que é, na verdade? Imagine o pinheiro, que é mais fácil, que tem aquela copada lá em cima. Vocês sabem que esta técnica que nós alcançamos, comprovamos e já temos resultados, é como se eu subir 15 metros num pinheiro, eu corto ele e pego e trago ele para baixinho, para o chão, os galhos vão ficar mais baixos e vão continuar produzindo. Se ele enraizasse, vamos fazer assim, se ele enraizasse esse tronco, é isso que nós fazemos. Fazemos como? Como? Nós vamos lá naquela matriz maravilhosa que produziu pinhas de 6 a 8 quilos. Nós vamos lá, cortamos a pontinha, não toda a copada, mas a pontinha só, que é um material adulto que já está em condições de dar pinhão. Isso nós sabíamos da maçã, do pêssego. Como professor de fruticultura e ler, basta ler, eu já disse 500 anos antes de Cristo. Uma técnica muito conhecida. Então, se eu não quiser plantar semente, colher e etc, etc, como eu faço com feijão, com milho, só que essas plantas são anuais. E algumas delas eu faço 2 gerações no ano, em 12 meses. Com 6 meses faço um plantio, colho, ponho a semente e eu vou fazendo melhoramento assim. Com a araucária não dá, com castanha do Pará não dá. Aí eu percebi que a castanha do Pará começaram a descobrir uma maneira de enxertar, como enxerta a seringueira para produzir mais lácteos, dá mais borracha. Então eu disse, por que não, pinheiro? Com as provas em laboratório, conseguimos fazer no pinheiro, que enxertar ele pegava, emendava. Pronto. A partir daí vamos estudar qual a melhor maneira. Então a Embrapa, doutor Ivar de um jeito, nós do outro. Em 2010, uma orientada minha fez o estudo para fazer uma muda, porque não era só enxertar e ver a coisa pegadinha, bonitinha, não. Nós queríamos fazer uma muda para fazer um pomar. Não a floresta, um pomar para a produção de pinhão. Por quê?
Porque pinhão, gente, digam-me vocês, aqui desta região toda, os índios que moravam aqui antes de chegarem os europeus, europeus, portugueses também eram, e os colonizadores da região, aqui estava assim de índio. Eu digo, e sobretudo perto do rio. O rio, tinha peixe. E quem estava longe do Rio Iguaçu, comia o quê do mês de junho, julho e agosto? Comia o quê? Pense um pouco. O que você na floresta acha? Só pinhão, gente. Só pinhão. Como é um alimento completo, ele tem proteína, tem amido para aquecer o corpo, ele tem fibra para digestão, ele tem tudo, é um alimento completo. O que acontece? Tanto ele era consumido na alimentação e também da fauna que existia, também alimentava. Dias atrás, na televisão, mostraram história dos criadores da época, ou seja, antes de nós europeus da geração de 130 anos, 140 anos que viemos para cá, que viemos aqui fazer o quê? Nossos avós, bisavós vieram fazer o quê? Pão, matando índio, espantando índio. Fazia isso, depois derruba o mato, etc. E foram se instalando. Foi assim que começaram. E nesse período, criavam porcos embaixo dos capões de pinheiro e faziam tropa do porco. A história está aí, tem imagens que mostram. Tropeando. Eu, criança, na frente da minha casa, como aos 10 anos no outro lado, a serra estava lá e o frigorífico a 8 quilômetros aqui, na frente da minha casa, na estradinha, passava ou na estação de trem, carregavam lá, descia a serra, tropas de porco, de bovino, mas de porco, carregava e ia para o grande frigorífico do sul do estado. Então, gente, olhem bem, quanto rendia de pé esta espécie pinheiro? Muito bem, então agora eu insisto, não bastava enxertar para bonito como faziam os jardineiros nos palácios reais. Não, nós queríamos achar uma forma de produzir mais. Nós sabíamos que pêssego, que laranja, que maçã, tudo enxertado, uva, ninguém faz o pé franco, nem de semente nem de galho. Faz o quê? Ele faz com enxertia. E eu disse, se eu usar essa técnica, o resultado no pinheiro vai ser o mesmo. Ele vai me produzir mais cedo, ele não vai crescer tanto e eu vou selecionar, se eu aqui na região... A melhor genética. Há uma seleção genética aqui na região. São Mateus e região. Tem uma planta fantástica. Se eu for plantar, quantos anos eu vou levar para ter? Não, mas eu vou lá, corto a ponta, faço o enxerto, esse enxerto faço umas 50 mudas, faço o meu jardim clonal com 50 mudas, depois vou lá, corto e enxerto, todos com a característica. Gente, o que eu fiz? Um grande melhoramento, coloquei à disposição da população para plantar mudas. E mudas, né? E multipliquei. Com isso, porque uma é uma coisa, 1 milhão é outra coisa. Com isso, dinheiro. E aí vamos começar na prática de hoje. Certo. Hoje, eu quero contar uma historinha, porque eu estive aqui no dia do meu aniversário... 6 de março. 6 de março, no ano de 2020. Em junho, fizemos um plantio, e vocês verão nas imagens, espero, possam ver nas imagens, este pomar implantado pertinho ali de Curitiba, entre São José dos Pinhais, aliás, entre Pinhais e Piraquara, está lá um pomar, 450 mudas plantadas, e este ano, não fez 3 anos... Este ano tem 8 ou 10 plantas, uma já tem 6 pinhas desse tamanho, que vão cair os pinhões em 2025. Então, olhem bem, 20, 21, 22, 23, 24, 25, gente. 5 anos você vai, como já comi no nosso pomar experimental, com 5 anos eu comi pinhão enxertado. Mas uma fruta... E não precisa da vara, não precisa da escada, criança. Retirar. E quando crescer, vai cair. Só que como ela madura tudo na mesma época, eu digo, essa semana vamos colher pinhão. Uns vão cair, outros você derruba a pinha porque está no ponto. Sim. Hoje não. Hoje você leva 15 dias, uma está madura, a outra não. Você tem que andar embaixo das pinheiras 15 dias.
Entendeu? Lá é uniforme. Hoje você anda no mato, aqui é uma fêmea, anda 1 quilômetro para achar outra fêmea, os outros são machos. Lá não. Você, hoje é meio a meio, metade macho, metade fêmea. Agora, com o pomar enxertado, eu vou ter 20% de macho, 80% de fêmea. Então, olhe só ali o que eu ganho. Eu ganho na seleção, eu ganho na precocidade e eu ganho na quantidade. Então, gente, é com isso que ele se tornou. Os pomares, eu citei esse de 450. Eu estou entregando 1.200 mudas a uma propriedade, sabe aonde? Perto de Foz do Iguaçu. Mas que tem pinheiro lá plantado pelos imigrantes dando pinhão e o proprietário acredita, está fazendo 9 hectares de pomar. Então, o que eu quero voltar a 2020 quando vim aqui? Para concluir, sim, eu mostrei aos produtores, convoquei, plante. Se tivesse plantado, aproveitado a pandemia, organizar e plantado, o que hoje vocês estariam? Com pomarezinhos, com pinha já assim. Daqui 2 anos vocês iam comer já pinhão. Mas nunca é tarde demais. Dá para começar agora, né? Nunca é tarde. Então eu espero que com essa motivação, essas provas... E qual é a prova? Então a prova é o seguinte. Hoje, nós já fizemos o teste de campo. Nós não temos mais a pesquisa de laboratório com 5 matrizes. Nós temos um pomar na Universidade Federal do Paraná. Eu lá plantei 100 mudas, 20% macho, 20 machos e 80 fêmeas. Este ano agora, com 9 anos de idade, mesmo se na época nós não fazíamos seleção, nós não conhecíamos a famosa planta de caçador, nem a de lajes com pinhão grande. O que nós achávamos, enxertamos e fizemos. Foi bom, porque com isso hoje sabemos qual é a melhor. E vocês acreditam, que a matriz está lá na rodoferroviária de Curitiba, que nós botamos o olho nela, vimos que ela tinha uma produção excepcional. Gente, ela com 9 anos, ela tem 54 pinhazinhas que vão cair o pinhão em 2025. Então vejam, dá ou não dá dinheiro? Então, dá. É isso que eu quero chegar nesse ponto. 2 situações, mas eu quero que o senhor, vamos dizer, ser sucinto para as pessoas que estão nos assistindo entender. São 2 perguntas. E uma uma é importante e leva a outra. O custo da produção por hectare. Por hectare, quanto custa para produzir? Quanto tempo leva para tirar esse lucro? E ela numa fase madura. Quanto eu posso produzir em quilo por hectare nesse pomar, nessa enxertia, nesse pinheiro enxertado? O nosso projeto é vender o pinhão a $1 o quilo. Não é o preço que saiu esse ano, $3. Não, nossa base é $1. Nossos principais importadores já inscritos são Alemanha e China, que querem quantidade de pinhão para consumo. Então, nós estamos produzindo já com contato para exportação. Não só o Brasil inteiro, que adora pinhão, mas não tem pinhão, mas para exportação. Então, e a produção média nossa vai atingir aos 20, 25 anos, a média será de 70 quilos por planta. E aí dá para calcular 70 vezes 80, eu já sei quanto que eu vou, vezes 5, vamos botar assim, vezes 5, já sei quantos reais me estarão garantidos. R$400. Por planta. Por planta. Por planta. Vezes 80. 80 seria o quê? 4 vezes 8. Não, o que seria 32. o 80 seria? 80 plantas que eu tenho no hectare. Por hectare. Produção por hectare. Então, 80 por hectare. Eu não estou com 32 mil reais por hectare. Né? Então, olha só. Isso por hectare. E certo. O que é importante, você vai plantar muda enxertada, que hoje custa R$150, a de caçador, a gigante, e nós estamos com reserva, os viveiros só tem 2 dessas variedades, reserva até o mês de maio próximo. Então, quem quer plantar,
no próximo inverno, deve se apressar e fazer as reservas. E nós, olha a nossa orientação, vocês são obrigados só ir buscar no viveiro, ou pede para entrega, com o custo do frete, buscar no viveiro e trazer na propriedade. Não descarrega, põe lá do lado do galpão, a partir dali, vocês, pela mídia do nosso querido deputado Basil, pela mídia dele ou pelo nosso contato, vocês receberão vídeos, filmes, desde como tira a muda de dentro do vaso, como faz o buraco, a distância, como aduba, tudo nós fornecemos, nós estamos presentes em cada passo. Plantou, para que ele engrosse os galhos de baixo, sabe o que eu descobri? Que eu deixo formar 3 camadinhas de galho e corto a ponta. Com isso, ele engrossa os galhos de baixo e aí vem a história. Grande parte já no 6º e 7º ano, as crianças colhem porque o ramo está baixo. Então, e com isso, coisa que vocês jamais viram, um ramo dessa alturinha do chão, dessa grossura num pinheiro. Vocês nunca viram, porque o pinheiro de semente, até 2,5, 3 metros no mínimo, os galhos tudo fininho e cai. Quem vai ficar é um galho mais maduro. Os jovens vão cair todos. Esse não, por ser um material velho, maduro, capaz de reproduzir, sim, e porque eu cortei a ponta para ele dar uma parada e deixar os de baixo engrossar, dar essa maravilha. Professor, então vamos recapitular aqui, que é importante. Então, são 80 pés por hectare. A R$150 são R$12.000 o custo para você investir por hectare. Sim, certo? demuda. Aí, após quantos anos? 7 anos que nós podemos... 7 anos você já colhe para vender e começa 7 anos seguro. Nós falamos certo. Que 7 ou 8 anos você tem retorno para venda já e você começa a amortizar o teu custo de implantação só, hein? Certo. Porque o anual você tira com sobra da cultura que você planta no meio das linhas de 10 metros. Veja, uma linha aqui, outra ali de 10 metros, no meio, ainda mais essa região do feijão, né, de uma série de culturas baixas de soja. Erva mate? Bom, aí erva mate na linha, porque a intenção, sim, o projeto final, que não tocamos ainda no assunto, nós vamos estudar e vamos estabelecer propriedades com erva mate na linha, né, para nós deixarmos o corredor livre para a cultura anual. O que eu ganho com feijão, com amendoim, com batata, com o que eu quiser, nas entrelinhas, paga e sobra o custeio. Sobra então, livre é só a colheita do pinhão. Perfeito. Na sua plenitude, quantos quilos cada pé gera de pinhão? Ele vai me dar 70 de quilos. Média, mas eu adianto, isso é o nosso cálculo da garantia que a gente dá. Mas vamos passar de 150 quilos. Vamos arredondar para... o senhor falou 32, mas se for 32, descontando os 12, na sua plenitude... né, ainda vai sobrar 20 mil por hectare. Eu vou ter pagando a despesa. Mais de 2 salários mínimos por mês é tranquilo. É mais de 2 salários mínimos por hectare, sem você fazer nada mais. Você, inclusive, bancos, eu sei do Sicredi, que interessa fazer financiamento desses bancos cooperativos com prazo de carência 6, 7 anos. Então, ele te dá um prazo de carência, jurinho baixíssimo, e você vai pagar. Os bancos têm interesse nesse financiamento, porque eles têm a obrigação de investir em ecologia e meio ambiente. Sim. E o que tu quer melhor de sequestrar carbono do que a araucária? Então, cada hectare, R$12.000 para plantar 80 mudas. Dessas 80 mudas, na sua plenitude, pelo menos 32 mil ano, ou seja, um pouco mais de 2 salários mínimos mês por hectare produzindo o pinheiro araucária enxertado. Aí vem o seguinte, qual que é a maior curiosidade e preocupação de quem planta? É vender. Então, quem compra e por que compra? Qual que é o mercado hoje de pinhão? Olha, tratando-se, em primeiro lugar, vamos falar in natura. O comprador que mora em São Paulo, instalado, tem o escritório da China em São Paulo para importar. Ele, por 2 anos, nos procurou
O primeiro disse, olha, é muito heterogêneo a nossa produção, não vai conseguir o que você quer. Na segunda, ele foi lá em Painel, lá em Santa Catarina, conseguiu levar algumas toneladas para iniciar com pré-cozimento, porque na China não entra nada, nenhum embrião vivo entra lá. Tudo tem que ser pré-cozido, que daí o embrião é morto. Então, para alimentação. E ele está inscrito já. Eu estou comunicando, nós vamos formar uma cooperativa não, um grupo desses que estão plantando, que eu disse, estamos entregando para um proprietário 9 hectares, um outro perto, lá em São José dos Pinhais, Bacil, ele plantou 1.700 plantas. E ele acredita tanto, onde tem alguns pinheiros ainda perdidos, que ficaram, ao invés de soja, ele diz, vamos encher tudo de pinheiro. Então, nós fizemos um projeto, implantamos lá para ele, está com 2 anos. O ano que vem vai ter mais de 200 pinhas já, desse tamanhinho, para em 2026 ele colher a primeira safra. Olhe bem, com 2 anos que está agora. Certo. Então, o que isso é? É que tem empresário acreditando no retorno. Então, nós temos que falar a nossos parceiros, pequena propriedade, como da onde eu vim, agricultores, emigrantes, descendentes de emigrantes da pequena propriedade, como a horticultura, como um plantio de morango, etc. Perdão, acho que é melhor com uma água. Esse assunto é importante porque 1 hectare, nós estamos falando também de pequena propriedade. Exatamente. Não são grandes. Não é grande extensão. E a nossa região aqui, ela precisa realmente de indicativos de diversificação. Sim. Então, por hectare, nós podemos produzir, por ano, mais de 30 mil reais, né? Plantando uma vez o pinheiro, mantendo ele, né? Uma pessoa só, hein? É bom pessoa. dizer. Sim. Uma pessoa trabalhando só 3 meses por ano. Sim. Só. As horas dedicadas vai ser entre colheita e tudo, vai ser uma pessoa, conta as horas para colher, para manter limpo, etc., vai dar 3 meses por ano. Vai sobrar 9 para ele. Nós temos um mercado grande no Brasil. Tem. E temos um mercado grande, que o senhor falou, fora. Para exportação. In natura, hein? In Por natura. enquanto falamos só in natura. E ele in natura. E qual eu ouvi muito se falar sobre a farofa do pinhão, que é muito rica em proteína. Isso. Que é algo que, inclusive, não vai demorar muito, eu acredito que vai ser inserido até na merenda escolar. Exatamente. Nós temos já um município de... aqui, vizinho, o secretário esteve vendo o nosso plantio, fazer um projeto aqui para embaixo d'água, aí os peixinhos de União da Vitória. Certo. Esteve o secretário lá, agora, semana passada, e conversamos sobre... Ele, no Paraná, o único município que está com a merenda escolar, o pinhão. O único. É a tendência. É a tendência, porque não tem glúten. Hoje, panificadores me ligaram. Professor, aonde que eu consigo farinha de pinhão? Porque a Embrapa desenvolveu várias farinhas. Hoje tem cardápio e restaurante inteiro de pinhão. Tudo que ele vai te apresentar, pinhão. Então... à medida que se valoriza, se planta, o investidor da culinária do pinhão tem esperança que não vai acabar. Eu falei farofa, mas é farinha, né? Farinha de pinhão, mas e a farofa? E a farofa? Sim. Que é outro produto, mas é a farofa. Também. E o entreveiro? De pinhão picadinho com carne. Que é isso? Mas esses são já comida. O pinhão na chapa. São já formas de consumo mais tradicionais. Mas acontece que a tecnologia de hoje está te gerando cerveja, está te gerando bolo, está tudo. Porque o sabor do pinhão E tu vai comer dele. bolo. Tu que tinha, que não podia comer glúten, agora pode. agora tu vai poder comer um bolo. Tu era livre em comer açúcar. Não tinha problema no açúcar. Mas tu tinha alimentação farinha de trigo. Agora tu vai comer um belo de um bolo árabe e um pão árabe. E não precisa... Tu come de farinha de pinhão. Me responda, no máximo, com uma frase. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, o pinheiro araucária está realmente em extinção? Sim ou não? E o que nós podemos falar? Eu sou obrigado a responder como a população me diz. Certo. Ele estava. 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 E a população e a imprensa diz.
e já começa o chamado de Salvador da Araucária, porque o interesse, eu acabei de dizer, que reserva de muda, e olha, nós produzimos por ano 8, 9 mil mudas, 9 mil por ano. E hoje, quem quiser plantar mais de 50 mudas vai ter que se inscrever para recebê-las após o mês de abril. Só a partir de maio. Muita encomenda. Isso mostra o quê? Interesse. Que voltou, nós revertemos o ódio ao pinheiro. Hoje é uma paixão pelo pinheiro enxertado. Né? Revertemos. Com isso, não acredito mais na extinção da araucária. O pinheiro, ele, nos dias atuais, ele sobrevive sozinho, sem o homem? Ele pode reproduzir? Ou o senhor acha que hoje o homem está sendo importante para o pinheiro araucária? Mas com certeza ele não cresce, não se desenvolve, não ocupa novos espaços. Por quê? Porque ele é confinado pela lavoura, pela área urbana ou pelos animais. Ele é confinado. Porque ele sempre cresceu nas bordas. No meio de uma floresta, eu desafio. Se alguém vê no meio de uma floresta um pinheiro bonito, com os galhos desde baixo, verdes, eu desafio. Pode vir mandar foto, vou lá ver e comprovar. Olha, dou 1000 mudas de presente. É importante nós falarmos aqui do conhecimento do professor Dr. Zanetti, 38 anos de pesquisa. É pouco tempo para nós falarmos de tanta novidade, de tudo que isso pode trazer, e eu gosto de falar de assuntos que tragam dinheiro. Sim, na propriedade. Sustentabilidade. Sustentabilidade da pequena propriedade. Em 2021 nós aprovamos a lei do plantio, ou seja, daqui para frente, que foi um marco e que o senhor participou, né? Eu contribuí como coautor da lei, hoje certo, é lei, hoje lei, e clareou para as pessoas que querem fazer o plantio do pinheiro araucária daqui para frente. Tem vários madeira, né? Para madeira. Derrubar, você exatamente. Quer dizer, né? Isso. Tem muitos desafios ainda pela frente, mas o que a gente nota é que o senhor realmente está fazendo esse marco de resgate para que as pessoas tenham o carinho, tenham a paixão pelo pinheiro araucária, como tinha pelo menos 30 anos atrás. Antes da lei, sobretudo. Exatamente. Bendita lei da proibição. E hoje o senhor já comentou que tem uma encomenda de mais de 1000 mudas próximo à Foz do Iguaçu. Ou seja, já tem pessoas plantando, investindo, acreditando. E acreditando. Naquela ideia de 38 anos, o que fazer, como fazer. E hoje o senhor tem além de uma tese, a comprovação do resultado, né? Eu acho que nós falamos falamos um pouco de história, comentamos sobre a importância do pinheiro, sobre o porquê fazer o enxerto, como ganhar dinheiro com o pinhão, e a nossa região é privilegiada. Com certeza. Porque tem a melhor erva mate, tem também a melhor clima também para se gerar. Da Lapa até aqui é uma maravilha. Dos dois lados da rodovia, uma maravilha para se plantar pinheiro. E nós eu acredito que no final, depois que terminar aqui, nós podemos colocar fotos, imagens, né? Que vai demonstrar ali. Isso, é importante. Plantio. Formatos que nunca viram. As pinhas já produzidas, né? A quantia por galho, né? Então, no final, né, James, nós vamos, quando nós nos despedimos, vamos passar uma série de imagens de tudo que nós falamos aqui. Isso mesmo. E para que a gente possa, as pessoas que estão nos assistindo, visualizar e entender um pouco mais sobre isso. Exatamente. Instagram hoje, né, vai ser, mas hoje já dá para buscar Viveiro Vaz, Viveiro Vaz. V-A-Z. Viveiro Araucária Zanetti. É um V de vaca, A de Antônio, Z de zebra. Entra lá que tem muita informação. Muita informação, Inclusive, muitas fotos. Como encomendar. Exato, todos os dados lá estão. Visitar, se informar. Olha, eu garanto a vocês, não precisa garantir, eu só digo que eu gasto no mínimo, 3 a 4 horas por dia de interação com interessados em araucária. Ou ele levou muda, ou ele quer levar muda, ou ele quer informações. Dúvida. Portanto, isto é que nos motiva
e nos diz, estamos no caminho certo. Certo. Doutor Zanetti, faltou algo para a gente complementar dentro desse contexto, que o principal é falar sobre a araucária, sobre a enxertia e também mostrar não é mais desafio, a realidade de você acreditar, plantar e em pouco tempo ter o retorno do pinhão e da pinha, principalmente aqui na nossa região. O que a gente pode, já partir para o encerramento desse assunto, que o senhor entendeu que pode complementar ou faltou a gente falar aqui? Olha, eu só diria que cabe uma recomendação. Não quer plantar, depois de ver as imagens, vocês vão ficar curiosos. Não quer plantar já 1 hectare? Compra 10. Acha o vizinho, compra mais 10, outro mais 10, e vocês mandam um caminhão, baú, tem que ser fechado, trazer muda aqui. Não vai demorar muito. Eu vou dar só 2 anos para vocês verem ela crescer e se formar. Vocês nunca viram planta de araucária crescer desse jeito. Você mesmo tem uma para mostrar lá. Ela tem formato diferente pela enxertia. E é inédito, gente, é inédito. Isso chama-se inovação. Nós temos que recuperar aquelas partes difíceis da nossa vida, dos nossos pais e avós, como história. Mas devemos evitar de repeti-las e deixá-las para nossos filhos e nossos netos. Nós temos uma coisa comprovada, que, fora tudo que nós falamos até agora em dinheiro, meu Deus, vocês querem mais do que as intempéries têm trazido? Aqui vocês, São Mateus, União da Vitória, Rio Negro, etc. Então, vamos aumentar a emissão de oxigênio e vamos reduzir, vamos sequestrar carbono de graça, ganhando dinheiro. Exatamente. Eu vou contar uma historinha. Sabe por que eu estou feliz de me envolver com a araucária? Olha, os produtores que vêm lá buscar uma araucária, eles vêm, querem comprar muda, compram a muda, põe a muda no carro, vem, paga, e além de pagar, ainda vem, abraça, agradece e quer bater fotografia junto. Será que não é gente que está enxergando alguma coisa no futuro? Eu acho que é. É verdade. Olha, para mim é uma satisfação aqui, e o senhor falou, nós estamos passando por um momento difícil, principalmente de clima. A nossa região aqui passou por desafios aqui, 2 enchentes em menos de um mês, geada no final do mês passado e calor, que quase se aproximou a 40 graus. Né? O senhor também, nós havíamos conversado sobre isso e, enfim, é uma questão climática mesmo, ou nós estamos invadindo alguma área, ou a gente pode resolver isso. De que forma? Políticas públicas, não tem o que fazer, o clima realmente é disso para pior, ou é apenas uma fase do tão famoso El Niño? O que o senhor entende assim desse momento que a gente está de pós-enchente? Bacil, claro que depois quero novamente agradecê-lo, mas pontualmente nessa observação, eu acho que é importante a gente fazer raciocínio, porque Deus nos deu inteligência para pensar, né? Nós não somos bonequinho, nada, nós temos que pensar. Então, eu aponto algumas coisas. Vocês chegaram a pensar na quantidade de veículos, olha os números do Detran, a quantidade de veículos que estão jogando CO2 na natureza? Só isso. Não vamos falar nada, só isso. Pensaram? 2, vocês desta região, felizmente, vocês não são os poluidores da natureza. Se contar o número de carros que tem aqui e as áreas verdes que fazem fotossíntese, portanto, que sequestra carbono e joga oxigênio no ar, o mundo seria uma maravilha. Nós respiraríamos tranquilamente com a quantidade de oxigênio no ar, que não precisava bombinha, não precisava nada. Ok? Mas o mundo não é assim. Então, eu diria que, pontualmente, aqui pode cobrir o restinho que estão cultivando, botar mais erva mate, mais pinheiro, cobre tudo. O rio vai continuar enchendo, porque não vai depender só daqui. Agora, o que aqui, já falei com autoridades de Rio Negro e essa semana passada de União da Vitória.
E tem que, nessas cidades, onde, olha, eu estou há mais de 60 anos em Curitiba, vivendo no Paraná, sou cidadão honorário do Paraná, por isso tenho amor a essa terra e acompanho-a muito bem. Então, gente, se eu jogar um balde d'água em Curitiba, no Rio Iguaçu, daí uns dias vai aparecer enchente aqui ou União da Vitória. Tem que pensar assim, que a chuva lá. Aí o que acontece? Gente, eu passei na ponte hoje, um exemplo concreto. A ponte está lá em cima. Por que será que fizeram essa ponte lá em cima? Já admitiram que o rio, ninguém sabe a maior enchente ainda. Nós sabemos aquelas que registramos no passado. Quando os índios estavam aqui, nós também não sabemos de nada. Mas os índios não tinham a casa lá a 1 metro de diferença do nível do rio. No lençol freático, praticamente. Então, aí, qual a solução? Pensar. Se cada prefeitura, cada eleito, tirar 5 casas e realocar, oferece trabalho, condições, e realoca em pontos, em um lugar mais seguro, vocês não têm impressão que vai diminuir o número de inundados, o número de desabrigados na cidade? Eu disse nas 3 cidades, eu penso a mesma coisa. Ah, não tem dinheiro. Faça 2 casas, faça uma vaquinha com quem ganha mais, que tem mais sorte financeira, econômica, que te ajudam e vai. E outro macete, olha a araucária. Essas araucárias isoladas que tem daqui e dali, que só atrapalham na propriedade, nós estamos... O Bacio, o deputado, está nos ajudando com toda a articulação nos partidos, articulação política, para que o Estado do Paraná aprove a liberação de corte dessas isoladas. Ó, gente, autoridades das prefeituras, que tal mandar serrar essa madeira e fazer casas para transferir, realocar esse pessoal que está na beira do rio, por exemplo? E diga assim, pessoal que está na ponte, o engenheiro que pensou a ponte, que venha a água. Deixa o leito dele que ele vai embora tranquilo. É assim que tem que pensar. Eu estou dizendo para reflexão, que se pensarmos assim, vamos mudar o quê? Atitude. Né? Vamos mudar a atitude, sem estar sempre arrumando desculpa. É o ninho, é a ninha, é o ovo, é o pinto, é a galinha. Não, concretamente. Eu sempre digo em árvores na cidade mal plantada. Inclusive Pinheiro assassino, que já matou um casal de jovens em Curitiba numa ocasião, na Praça Santos Andrade. E vieram me dizer que estava tudo perfeito. Aí a imprensa me chamou, fomos lá ver as raízes estavam podres. Por quê? Tu quer que o Pinheiro viva no caminho da estrada, quem sair daqui e passar pela Lapa e for a Curitiba... Pode observar que vai chegar num momento lá na 116 que tem um pinheiro com uma rodinha assim de terra em volta e ele está alto assim da rua. Ah, querem o quê desse pinheiro? Perigo. Que ele vive ali é um perigo, gente. Sim. É por isso que eu falo, Bacio, as pessoas têm que pensar um pouquinho mais nas coisas que saltam aos olhos. Isso nós vamos fazer um progresso, uma felicidade, gente. Ou por acaso tem algum agricultor, algum dos telespectadores, tem algum ouvintes de rádio, algum que não quer ser feliz? É isso, esse é sempre meu desafio em sala de aula. Você está aqui estudando para quê? Você não está estudando para quê? Para ficar rico? Não, você está estudando aqui para ser feliz. Então a felicidade está com essas reflexões e com essas atitudes. Tá certo? Para nós encerrar, surgiu aqui uma dúvida e é importante, todo mundo comenta. Qual que é a vida útil do pinheiro araucária? Em média, que nós podemos entender que ele tem uma vida que colabora com o meio ambiente e que a partir de então, não sei se é verdade, que ele começa a consumir do que expelir, né, oxigênio. Sim. Ele acaba também sendo um consumidor. Quando diminui a fotossíntese, ele também está sequestrando Qual que é a média oxigênio de vida? Então, veja, Pinheiro, a história a gente tem e analisa, até esse que caiu lá, tem condições, pelo carbono, identificar idades que aquele tinha 700 anos. Não são todos, mas o Pinheiro, em média, em condições boas, esses que vivem bem, que não são estressados, esse Pinheiro, a fase dele é de 150 a 250. Até 250, o pinheiro bem
quando eu digo que não teve estresse de água, que não aterraram, ele pode chegar a 250 anos. Então, nós consideramos assim, 200 anos é a idade para o pinheiro normal de pinhão. Como o enxerto é de um pinheiro velho, a nossa expectativa é falar em 100 anos. A expectativa, ouviu bem a palavra? Expectativa, porque nós não temos ainda. Mas nós não temos, claro. O pêssego se enxerta para ele produzir 10 anos. 12 já é grande negócio. Já tem que... Em 10, muitas vezes, já está erradicado plantando outro por causa do enxerto. E se, mais uma pergunta, para a gente finalizar. Não existindo a enxertia do professor Zanetti, não existe, mantendo a lei rigorosa de corte zero, manejo zero, não havendo a enxertia. Daqui 100 anos, o senhor entende que vai haver menos, a mesma quantia ou mais pinheiros? Só para a gente... Olha, daqui 100 anos eu vou direto. Terá muito menos de 50% do que nós temos. E se você fala em 200, sem nenhuma atitude da sociedade, nem política que continua proibindo, o proprietário continua cortando, tranquilamente, em 200 anos, nós temos alguns que nasceram daqui e dali, pinheiro de Natal que plantou. A espécie por isso, está comprometida. A lei já aprovada, de plantio até então. Agora essa lei que nós estamos discutindo, de pelo menos os pinheiros isolados poder fazer o corte. E mais a questão e o trabalho do senhor com relação à enxertia. Isso podemos dizer que vai salvar o pinheiro. Isso temos certeza que a espécie será salva, porque a população vai querer o pinheiro. E com renda. Hoje odeia, porque só dá prejuízo. Não posso tirar, só ocupa prejuízo. Espaço. Lógico, só prejuízo de todo lado. Tá e certo. Tira as grimpas e tudo, e entope as calhas e tudo, só prejuízo. Agora, quando vê que dá, o ser humano só salva as coisas vivas, só se der dinheiro. Se der dinheiro. Senão, tá certo. não salva. Doutor Zanetti, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Já chegamos ao limite aí, 1 hora de conversa. Obrigado. O senhor está sempre bem-vindo, das portas abertas, em qualquer lugar, qualquer trabalho que aqui o Bacio estiver. O senhor sempre será um grande amigo meu e obrigado por essa experiência de compartilhar todos esses anos de ensinamento. Bacio, eu é que agradeço, e agradeço em nome dos espíritos dos nossos ancestrais, porque já disse, planta sagrada dos indígenas que viviam, não ano passado, 10 mil anos já estavam aqui, ou mais, que vai se provar. Eles tinham essa planta sagrada. Viemos nós, sobretudo imigrante, de 130, 140 anos atrás, pouquíssimo tempo, devastando uma espécie, levando ao risco de extinção. Então, em nome deles, é que eu agradeço a oportunidade. E veja bem, nós não estamos tendo uma afinidade pessoal. Não é nem do mesmo time, nem mesma religião, nem mesmo partido, nada disso. Mas nós de quê? Um interesse comum. Um item específico. Só de um item que é araucária, para quê? Beleza nossa? Não. Para nós darmos uma oportunidade ao nosso pequeno proprietário, especialmente ao nosso produtor rural que está sem alternativa. Porque produzir soja, estamos condicionados aos grandes grupos. Ou tu vai com coamo ou tu dança. Então, aqui não, eu tenho independência. E um presente para as próximas gerações. Exatamente, garantimos a espécie e uma produção perenizada da propriedade, exploração da terra, o ouro que eu dizia no começo, a terra fornecendo, se reciclando e totalmente sustentável. Certo. Professor, doutor Zanetti, uma satisfação aqui no Bacio Podcast. Quero presenteá-lo com aqui um presente da Estilo do Laço, uma marca samateuense. E quero ver se o senhor abre e gosta aí do presente, né? Diz que o presente tem que abrir, né? Muito obrigado, claro, para que todos vejam, vou com o maior prazer. Nada disso esperava, não. Eu só vim alimentar uma causa.
que é salvar a araucária pelo bolso. É isso e dar mesmo. mais felicidades ao nosso campesino, ao nosso produtor rural. Olha aí. Olha aqui, ó, que beleza, Uma muito camisa. obrigado. Olha aqui, ó, medida certa, vai ser um azul como o céu começou agora, né, a se tornar um pouco mais azul. É verdade. Muito obrigado. Muito Tá certo, obrigado. presente aí do Estilo do Laço também, do Bacio Podcast. Pra mim, nesse momento, só me resta agradecer. Se inscreva no canal Bacio Podcast, Instagram também, acompanhe. A gente vai extrair também dessa entrevista partes importantes para que você dedique um pouquinho da sua atenção, invista e aprenda aqui com o professor Zanetti como ganhar dinheiro por hectare. Investindo 12 mil, você pode tirar mais de 30 mil reais por ano. Já pensou? É realidade. Doutor, um grande abraço, até a próxima oportunidade e a gente se vê aí falando de Pinheiro Araucária. Estaremos juntos. Com Estaremos certeza. juntos. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção.